eu vou lançar, dar o play, pra gente gravar esse encontro, que é muito especial, na verdade, assim, porque quando você aceitou, Melina, a gente ficou, né? A gente chegou aqui, uau, a Melina vai ver, que massa. Pra gente é uma alegria mesmo, uma alegria te receber, obrigada. Fiquei muito feliz também, muito. E aí eu pensei em começar, e eu vou pedir ajuda de vocês, tá? Porque estão longe, se quiserem ficar mais perto também, fiquem à vontade. Eu sei que se vocês estão... A gente tem feito uma rodinha assim, né? Pra gente poder conversar mesmo, né? E tomar as notas, trazer perguntas, né, pessoal? Aquela coisa sempre pra gente poder conversar mesmo. E eu tava pensando que é importante a gente começar apresentando pra Melina o que é a licenciatura da FMC. Até porque uma das coisas que pra gente é muito importante nessa conversa é entender quais são as possibilidades de estágio de trabalho para quem está estudando licenciatura. Só que o que acontece é que a FABC ela tem uma singularidade que os espaços ainda não conhecem. E não estão adaptados a receber esse tipo de formação. Então, a gente iria te contar, e aí eu acho que uma parte da sua conversa é pensar o que é possível em termos de parceria, trabalho para os estudantes, que vão se formar em breve, e parcerias mesmo para a universidade, né? Eu acho que contar um pouco da história também, o que você quiser contar. A gente, de qualquer maneira, esse curso foi pensado para pensar, tá, e aí? A gente faz licenciatura e faz o que com isso, né? Quer ficar pertinho, gente? Tô podendo café. Tá bom, depois se quiser falar na mesa também, ficar com a gente, pertinho. Pra gente, então, esse curso ele é importante para saber o que é possível fazer, né? Tirar um pouco essa ansiedade de futuro, né? Como se não tivesse mais horizonte de futuro. Não. É só estrategiar, né? Desenhar o caminho que tem todo mundo que está vindo está apresentando muitos contextos, né? Enfim, então, eu queria só te contar, então, que aqui nós temos estudantes. Deixa eu entender aqui. LCH, BCH, BCT. Ai, nossa, Letícia, BCT, ela é da engenharia. Ela é do bacharelado em Ciências e Humanidades. Aqui é o pessoal da licenciatura em Ciências Humanas. BCH. Você não tá na licenciatura, Gabi? Oi? Você não tá na licenciatura? É que eu entrei a tempo de fazer licenciatura em História estando no BCH. Eu tô no BCH e licenciatura em História. Começou. É isso. A UFABC. LCH e Elo LCH. com Filosofia. Fica assim, se quiser sentar ali na roda, fica à vontade. Então, a gente tem aqui duas entradas paralelas, que são as entradas pelos bacharelados e pelas licenciaturas, e o que constitui essa especificidade é que você tem um rol comum de obrigatórias. Aliás, até entre bacharelados e licenciaturas, né? Bases matemáticas, bases computacionais, evolução da vida, estrutura da matéria, ética e justiça, biodiversidade, biologia. Enfim. Para todo mundo. Para todo mundo. Só que o que muda é a entrada, se é por bacharelado ou por licenciatura. Então, tanto bacharelado e licenciatura tem um rol comum de obrigatórios. E depois, para se formar nos bacharelados, tem um rol comum entre os bacharelados de disciplina. Depois é que os cursos específicos, você vai puxando as disciplinas e aí você, no final de um certo percurso, cumpre uma grade. Então, a gente não sabe muito bem onde se está, né? É muito difícil. Eles também não sabem e a gente também não sabe. E pode mudar no meio? Pode. Pode. Então, Isso é importante. E o lance é você vai pegando disciplina. E aí você tá no meio do caminho e fala, nossa, não é que eu não quero mais relações internacionais, eu quero filosofia, né? E vai e muda, enfim. E a licenciatura, a gente tem isso também, ela é recente. A gente tem essa base comum das licenciaturas, a LI, e depois a específica da LCNE, que é Licenciatura em Ciências da Natureza e Ciências e Humanidades. E aqui já sai com um diploma de licenciado para dar aula no fundamental. Licenciado em Humanidades, licenciado em Ciências da Natureza. E daí dá aula de quê? Essa é uma boa questão. Com a mudança do ensino médio, que foi dividido em áreas de Humanidades e de Ciências da Natureza, esse estudante pode dar aula de História e Geografia no ensino fundamental. Então, tem um diploma de licenciatura,
que depois, no caso da licenciatura em Humanidades, seguindo, pegando mais matérias, você pode se formar em Filosofia ou História, licenciatura em cada um E desses. em breve Geografia Em também. breve Geografia também. Né? Então, o que acontece é que não há um diploma de pedagogia, entende? Então, eles têm toda a formação das pedagógicas já feitas com um licenciado em Humanidades. E nos estágios do SESC não há uma opção como essa, é licenciado em História, licenciado em... Eu acho. Mas tem uma coisa, a gente pode abrir de acordo com... Porque tem que ter alguém que assina o estágio. É isso. Então, o Kevin, se não me engano, ele tem licenciatura em Letras. Eu acho que ele pode assinar como licenciatura. Porque E daí a gente pode abrir licenciatura em Humanas, por exemplo. Sim. Esse ano ficamos alguns anos no SESC sem estagiário fixo. Quando o Thiago foi estagiário, ele foi para projeto de exposição, que as grandes exposições geralmente têm um corpo educativo, que é um trampo super legal. Assim, acho que é ótimo para começar, mas tem um estágio, que é um estágio na unidade, na equipe ou na equipe de educadores, ou na equipe de programação, principalmente na educação física, né? E daí tem que ser específico por conta do CREF, mas a gente tem um estagiário de programação, que esse ano, eu acredito, eu não tenho que lembrar todos os processos, a gente pediu uma licenciatura. Ponto. E está em processo agora. Ficamos anos sem ter o estagiário fixo. Voltou agora, num número menor ainda do que a gente tinha. A gente tinha, acho que antes, 8 de educação física, porque é grande o espaço e tal. Um para os programas socioeducativos, que são Curumim, Juventudes, daí acompanha os grupos, que é uma educação não formal no contraturno escolar. Sim. Que a gente tem tanto para 6 a 12, chama Curumim, quanto para a partir de 13. Que é até o fim dos tempos. Se a pessoa quiser mais, geralmente é uma galera que vai entre 13 e 17 no máximo. Então, tem educadores que acompanham e tínhamos estagiário também nessa área. Aí tem os mais técnicos ou burocráticos, que é de TI, de administração. Tem um de comunicação. Tem comunicação aqui também? Não, né? Não, tem relações internacionais, o mais próximo de comunicação. E, então, esse ano a gente tem um estagiário que seria esse de licenciatura. Que interessante, tá? Enfim, é só um pouco também para apresentar o contexto. Então, a gente tem essa diversidade de estudantes aqui fazendo essa disciplina. E aí, enfim, contar da tua trajetória no SESC, o que você vê de possibilidades. Já que você falou de falar sem roteiro, eu vou deixar... Vamos no freestyle, que é melhor, galera. Legal. Não fica chato. E vocês podem me interromper a qualquer momento, por favor. Zero formalidade. Você estava falando da estrutura do curso, eu lembrei, vou falar um pouquinho, bem rápido, da minha formação. Eu sou formada em Ciências Sociais e eu fiz na Unicamp nos anos 90, no início dos anos 90. E você entrava em Ciências Sociais e daí podia, tinha um ano e meio era a grade comum, todo mundo fazia as básicas. E depois você ia ou para Ciências Sociais ou Antropologia, Ciência Política, o TCC que mudava, né? Exato. Eu não tinha nem TCC, eram as disciplinas que a gente cursava. E eu também podia pegar aulas da licenciatura. E eu fiz licenciatura. Daí a gente fazia só algumas disciplinas na Faculdade de Educação isso. E era bem assim, a gente podia construir o curso. Assim, tinha esse primeiro 1 ano e meio, que era a base das Ciências Sociais. A gente, os 3 porquinhos, ficava estudando Max Weber do Kant até não poder mais, e depois os clássicos da antropologia e tal, e depois ia para escolher a área. Eu fiz a maioria das disciplinas na antropologia, mas o meu diploma é como licenciatura em Ciências Sociais. Porque quando eu ia fazer licenciatura, sempre saía geral. E acho que hoje até ainda é assim, pode dar aula também de História e Geografia. Eu dei aula há pouco tempo de História,
meio ano, assim, um ano, só aquela experiência importante, mas difícil de professor eventual no estado, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas é um aprendizado, mas é bem complexo. E depois eu fiz uma outra graduação, sou formada também em comunicação social, rádio e TV. Eu gosto muito de audiovisual. E fiz um mestrado também nas ciências sociais, na sociologia, na sociologia da cultura. Eu voltei para... fiz o Unicamp, depois fiz o Unesp de comunicação e voltei para o Unicamp fazer mestrado. Aí eu estudei política cinematográfica. Dentro da sociologia, o surgimento da lei do audiovisual, e como que isso mudou o fazer cinematográfico no Brasil a partir dos anos 90, né? Tem a ver com um governo, uma dissolução de como era o cinema no Brasil até então, principalmente através da Embrafilme, que foi extinta pelo Collor. Daí, com a entrada do governo neoliberal, você tem uma lei de incentivo ao audiovisual, que é o que a gente tem até hoje, que era para ter sido uma lei provisória, e ela virou uma provisória eterna. E é muito louco de pensar que o cinema é a única área da cultura que tem uma agência reguladora, né? As agências reguladoras do governo são do quê? De água, de aviação, energia. Por que o governo criou as agências reguladoras na época do Fernando Henrique? Porque privatizou tudo, que era muita coisa que era pública foi privatizada. Daí a agência reguladora vem para regular o serviço público. Esse serviço que era público e virou privado, mas que é um serviço, como telecomunicações, que todo mundo precisa, tem essa regulagem. E o cinema tem uma agência reguladora, porque eles entendiam o cinema enquanto uma atividade que era subsidiada, não, mas quase totalmente pelo Estado, através da Embrafilme. Quando ela deixa de ser, ela vai para o mercado e tem uma agência reguladora para cuidar disso. Funciona até hoje, sendo que é uma indústria que, digamos, não é tão lucrativa assim, né? Para não dizer. Mas é estratégica, né? É estratégica, estratégica. Porque é construção de imaginário, de identidade, de país, né? Sim. E estou no SESC desde 2007. Eu terminei o mestrado em 2006, fui para o SESC em 2007. Eu sou do interior, né? Trabalhei em Sorocaba, em Campinas. Depois vim para a administração central do SESC. E lá eu fiz um trabalho muito legal. Trabalhava numa gerência. Primeiro trabalhei com cinema. Depois era uma coisa. Cinema era junto com essa área de tecnologias e artes que chamava Arte e Mídia, Internet Livre e Cultura Digital. E eu era assistente técnica dessa área, junto com o cinema e tal. Isso em 2012. Aí surgiu uma gerência de artes visuais, que encampou essa área de tecnologias e artes, que se chamava, na época, Internet Livre e Cultura Digital. E eu estava nessa gerência e a gente fez um projeto de construção, não de construção, de releitura de um espaço que tinha em todas as unidades do SESC, chamava Internet Livre. Internet Livre surgiu em 2001 no SESC, quando, na época, tinham os cybercafés e a internet chegando no Brasil no fim dos anos 90, não tinha todo mundo em casa, era super raro e era caro. A internet de escada, que as pessoas tinham 90%. Eu lembro de ficar esperando meia-noite para poder, que era senão você ficava contando. A gente não tem mais telefone fixo, é difícil entender isso. Mas meus pais iam me matar se eu ficasse o dia inteiro com a linha do telefone ocupada, gastando uma puta grana de impulso, que era o que a gente pagava, para usar a internet. Então eu tinha que entrar, eu lembro, na minha situação, só podia acessar a internet depois da meia-noite, que era um pulso só. Daí eu podia ficar usando a internet. Era muito difícil. Então, existiam cybercafés, que eram lugares que tinham várias máquinas com conexão à internet para as pessoas usarem. Porque muita gente não tinha computador em casa, não tinha internet, não existia smartphone.
Olha que bênção. Eu fiz graduação sem smartphone. Graças a Deus, ia ter sido o quê? Um meme atrás do outro. Imagina que horror. Mas enfim, eu agradeço não ter rede social nem smartphone durante a minha graduação. Não tem registro. Gente, tem foto impressa. Eu só mostro se eu quiser para a pessoa. Ó. Aí, o SESC cria esse programa de internet livre num intuito de acesso à internet. A primeira coisa era acessibilidade, fazer com que as pessoas possam acessar isso sem ter que pagar, porque os cybercafés eram pagos, a internet em casa era caro, nem todo mundo tinha computador, 2001 isso. Com o passar do tempo, daí por isso chamava internet livre. É muito bom esse nome. É ótimo, e foi criado aqui em São Paulo, a primeira unidade que teve foi o SESC Araraquara, quando ele inaugurou em Araraquara em 2001, eles criaram uma sala, falaram, vamos fazer um cybercafé, que era na época, né, o SESC era super antenado, querendo fazer tudo mas não pode ter esse nome, porque até hoje a gente tem restrições de usar nomes em inglês na instituição, que eu acho ótimo. Não vamos. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um lugar de acesso, não tinha nome, criaram esse nome Internet Livre, e ele foi adotado por outros, no Rio também, outros SESCs do Rio e de outros estados. Aí isso foi, com o passar do tempo, a coisa foi muito rápida, a mudança da tecnologia e do acesso das pessoas. Foi-se entendendo que não é preciso apenas dar acesso, tinha que ter uma coisa que a gente faz até hoje, de letramento digital, que é ferramenta e tecnologia a gente tem, mas você precisa saber usar, porque ela pode ser muito facilmente manipulável, ideológica, a gente sabe disso. Então, como precisa-se ter uma educação, né, para ler o mundo, tem que ter leitura de imagem, leitura de tecnologia, porque é tudo criado, construído e político. Político não no sentido partidário, mas ideológico, né? Tem uma diretriz nisso. Aí a gente começou no SESC a trabalhar com a ideia de letramento digital, que é ensinar não só acesso à internet, mas para as pessoas terem discernimento sobre o que você está vendo, o que é real, o que não é. Não se falava em fake news, nas coisas, mas tinha ainda muitos mitos acerca do que é a internet, o que é, para que serve. As grandes big techs controlando tudo. A gente teve, por muito tempo, até 2014, só usávamos softwares livres. A gente tinha só o Ubuntu nas nossas máquinas, não comprava nada dentro da internet livre. Quando mudou? Acho que foi 2012. Quando surgiu a nova, quando a gente saiu para os Zetas, porque uma das coisas era a gente trabalhar mais com arte também e com as tecnologias. Aí a gente passou por um processo de comprar computadores da Mac para poder, que grande parte dos artistas, a contradição aí, gente, mas é a real, usam os computadores, as máquinas da Mac para trabalho de arte. E daí a gente não conseguia usar o Ubuntu porque não dava certo com as ferramentas. Porque os caras são bons de segurar, né? Eles são bons de fazer com que você seja obrigado a comprar a máquina dele para usar todos os programas e tudo que tem de edição, da né, Apple. Principalmente. Exato. Então, computadores fazem... Não é que é Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. né? Total. Chico César, maravilhoso. Muito bom, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante que ela tá falando, que a gente não conhece. O Ubuntu, vocês conhecem? Linux e tal? Da tecnologia, vocês conhecem? Lá vocês têm aula de Linux no BCT? Eu aprendi mais fazendo minha IC. Que legal! Você usou essas ferramentas? Sim. Muito bom. Isso aí dá um... Nossa, que hoje em dia é fundamental. Uma oficininha. Sim, aqui no Lab tinha antes. Quando você ligava o computador, você tinha a opção de escolher. Agora parece que não tem mais. Isso Não tem mais.
No Lab aqui ainda tem? Os que eu entro nunca só Eu tem já entrei Windows. uma vez e tinha lá o Windows ou o Ubuntu. Ah, então alguns LT ainda. Isso é algo pra levar pra NTI. Mas enfim, não quero cortar. Não, mas é bom, porque... E eu tinha dificuldade de usar o Ubuntu, gente, eu confesso. Eu Claro, falo, ai, até hoje. No começo é bom. Esperava. quebra-cabeça. Muito quebra-cabeça. Mas é muito importante, porque, gente, é muito doido. Eu fiz, a pessoa eclética, né? No meu colegial eu fiz o quê? Na época tinha processamento de dados. Mas é muito bom, por quê? Não quero trabalhar com isso, pelo amor de Deus. Mas tem lógica, e isso é muito importante. Então, quando você vai construir um programa, a gente aprendia muito isso, né? O que eu lembro disso era fazer fluxogramas para fazer lógica. Cada sistema operacional tem uma lógica. E lógica é ideológica também. Então, o Ubuntu é diferente porque a gente a gente está muito acostumado a usar dentro da lógica das grandes big techs, que é comercial e que está conduzindo para um determinado caminho, que não é único. É muito difícil sair disso. Porque está em todo lugar e, por exemplo, eu não sei como seriam... Tem software livre para celular? Tem, mas é bem Então, difícil. eu nem sabia que tinha e fico imaginando como que você vai... E hoje a gente usa muito mais celular do que um computador no dia a dia. Não tem como. Tá tudo lá. Então vocês usavam Ubuntu Usava. no letramento Só digital Ubuntu. e depois mudou. Então em 2012 tá legal. Acho que foi 2015, na verdade. 2012, a gente começou esse processo de pensar essa mudança, né? E trabalhávamos muito com a ideia de cultura digital. Que vem do governo Gil, né? Exatamente, era bem dessa época do Gil, do vídeo nas aldeias, tinha uma ligação muito, muito grande com isso. Eu lembro quando eu estava em Campinas ainda, a gente tinha um projeto, antes não existia o ETA, né? Era dentro da cultura digital, que chamava Pensar e Fazer Juntos. E a gente trouxe indígenas para falar sobre tecnologia e vídeo e como eles usavam e hackeando as coisas. Era muito nessa pegada. Vocês já ouviram falar naquele TAS, Zona Autônoma Temporária? Temporária. Hackeando. É um clássico, Não sei, já vi falar, mas eu tô tentando lembrar aqui. É ali o final do Cyberpunk, É. o final dos 90. É guerrilha. É guerrilha. Tem um livro, eu acho, sobre isso. Tem. É que é o TAS. É. Não é da coleção moderna? Sim. Coleção Da coleção Baderna, exato. Exatamente. Oi, que delícia, flashback agora, adorei. Isso era muito forte, era muito forte. Muitos livrinhos Coisa deles. boa. Nossa, é impressionante como foi violento, né, esse período pós-pandemia, porque Foi. isso aí tudo estava muito forte com o governo Gil, as jornadas de 2013. Durante 2013 foi fundamental o papel da cultura digital, dos pontos de cultura. E era essa força que a gente vinha dentro da cultura digital e disso. E tinha uma galera de programação que queria hackear junto, não era junto com os educadores, entre os educadores tinha uma galera de programação, formações super ecléticas dentro dessa pegada de que é esse espaço. De usar a tecnologia de diversas maneiras para subverter o que é o uso comum e mais básico, né? exato, da autonomia. É exatamente isso. Autonomia desde o letramento, que até hoje a gente atende ainda muitas pessoas mais velhas, né? Que interessante. TSPI, né? Trabalho social com pessoas idosas, para letramento digital, coisas mais básicas, e a ideia era ter, ainda hoje, mas hoje não está tão forte, pelo menos aqui em Santo André, essa pegada tecnológica. A gente tem voltado para mais outras técnicas. A gente voltou desmistificando um pouco as tecnologias para sair Saiu do tech. tecnologia de um jeito mais amplo. Então, por isso, muita coisa da soft marcenaria usar as tecnologias mais antigas. Tirar. Tecnologia não é só eletrônica, computação e é essa grande. E a coisa da mudança da internet livre para o ETA tem muito a ver com O isso. pessoal não deve saber o que é o ETA. O ETA né? vocês conhecem? São espaços do SESC, tem todas as unidades do SESC, espaços de tecnologias e artes.
que eles substituíram as antigas internet livre. As internets livres tinham ainda essa característica de... Tinha gente horários de navegação livre, que a pessoa ia lá, os computadores ficavam todos... um monte de filinha de computador. Eu fiz currículo lá. Lá em Santo André? Não, numa... No interior. Fui fazer currículo no espaço de internet livre. O nosso espaço aqui em Santo André, quando abriu, parecia... Tinha uma estética, o arquiteto que fez, meio inspirada... Uma coisa futurista, assim, as máquinas enormes, tinha uns tubos assim que saíam toda a elétrica vinha do teto, porque aquela teto técnico, né? Aqui também acho. E daí tinha uns tubos que desciam para as máquinas, tudo meio prata. Sabe aquele futurismo meio dos anos 70, que você mira um futuro que é prateado, só que porno já... Isso. Bem isso, é uma estética para mim... futurista dos anos 70, meio laranja mecânica. Aquela coisa. A internet livre do SESC aqui de Santo André era assim. A gente reformou hoje. E dentro do conceito do ETA, foram 2 anos que eu trabalhava no SESC, na administração central, na gerência de artes visuais. Então, a internet livre migrou para uma gerência de artes visuais. Era numa gerência de artes no geral. Teve uma divisão, foi para artes visuais, e a gente começou a pensar o que vai ser esse novo espaço, que hoje é esse ETA, que é o Espaço de Tecnologias e Artes. Ele vem, então, tem um fortalecimento das linguagens das artes visuais, porque está imbrincado nisso, mas entendendo as artes visuais no momento contemporâneo, que artes visuais hoje tem muito mais a ver com tecnologia do que... É vídeo, é instalação. Na verdade, abre tudo. Tudo. A gente trabalhava na época, a ideia era fazer absolutamente tudo. Então, por que artes e tecnologias? Porque nós estamos falando de sair da casinha e trabalhar com diversas tecnologias e diversas linguagens artísticas num espaço de experimentação. É isso que tinha que ficar o mais forte. O primeiro espaço que abriu como ETA foi no SESC em Jundiaí, que inaugurou 10 anos atrás. Foi o primeiro espaço de tecnologias e artes. E eu lembro que era eu e o Gustavo, que era um colega que hoje já não está mais no SESC, e que a gente cuidava desse programa, e ele ficou indignado, ele ficou muito bravo, porque foi uma unidade que os nomes dos espaços eram enormes. De vidro, a sala de vidro, o espaço, e veio tecnologia e artes. E ele não se conformava. Não, mas não pode inaugurar dessa forma, porque nós estamos falando que existem vários tipos de tecnologias. Isso é muito importante. É uma besteira? Não, é muito importante. Porque desde o início, a gente fala, não é só Arduino, a gente fazia muita coisa com Arduino antes da fase. E eu tinha uma dificuldade, eu falei, Gustavo, pelo amor de Deus, eu não sei o que é Arduino, eu não consigo fazer isso, eu não quero! Eu ficava doida. SESC de Arduino, gente, isso é bom bater ali no currículo, curso de Arduino. E a gente trabalhava muito, Arduino para regar a horta, Arduino para não sei o que, tudo. Tudo era... música de planta. Esse eu já fiz, de tirar música de planta. Eu colocava uma música do Trodo ali, sem lembrar do Trodo. É um sensor, alguma coisa, eu não sei. Eu tenho dificuldade com isso. Tem uma placa. Você sabe, Letícia, o que é Arduino? É uma placa e você faz tem a solda. Tem uns fios lá que dá pra conectar ali. Você cria um sistema autônomo. E aí você pode produzir muita coisa. Tudo. Eu trabalhei com uma moça, a Rita, ela fazia computadores vestíveis de Arduino. A Rita foi maravilhosa. A gente tinha um grupo de performance, que era o Adorno no Enfeite. Que demais. Era muito legal. E ela fez esse computador de Arduino e você conseguia sentir a vibração do chão. Então era muito gostoso. Você vestia ele, você sentia assim no corpo, com um sensor de terremoto ela usou. Era isso, entende? Qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa. Essa coisa da horta, você conseguia fazer o controle de da rega com Arduino. É o Caleb, né? Ele é maravilhoso. Grupo, ele era do Adorno. Essa galera toda estava... a gente estava muito em troca com eles na época dessa mudança do ETA. Sim. E entender também da internet livre para o ETA, que arte
também é manifestação social e de mudança de mundo, né? Tem uma coisa de, porque tinha uma resistência das pessoas um pouco mais velhas, vai tirar a internet livre, porque é um serviço, porque a gente precisa oferecer, porque não sei o que. Não, a gente está falando que as pessoas podem fazer o que elas quiserem aqui. E arte é isso também. Nossa, porra, Sesc é muito radical, né? A gente conseguia, e é muito doido, porque por mais pressões que tenham, é muito mais difícil, por exemplo, eu acho, no Sesc, trabalhar com música, com teatro, porque são artes muito custosas e chama muita atenção, então tem muita gente em cima. A pessoa que programa a música, ela recebe 250 mil e-mails o dia inteiro com projeto. Quem está no ETA, você fala, ninguém vai me mandar. O Kevin sai correndo atrás, então, porque não pode ser qualquer coisa e não tem tanta visibilidade. Quem que manda? São poucas pessoas. Era essa galera muito, Caleb, o Márcio Ambrosio, não sei se você conhece, um monte de artistas que faziam várias coisas com a gente e muita coisa. A gente tinha um tema, chamava alguém e falava, vamos fazer alguma coisa junto? Para a pessoa criar a oficina, criar a proposta junto. A gente fez um estágio da licenciatura de tecnologia lá. Estava nascendo, 2018. Pô, era recente. O Gabriel falou, gente, isso aqui é um espaço de experimentação. Aí eu olhei para a galera da licenciatura e falei, o que a gente faz com filosofia no espaço de experimentação de tecnologia? Aí ficou todo mundo, o que a gente faz? E a gente ficou um semestre inventando mil coisas. O Adriano mostrava equipamentos, então foi muito bacana. É muito aberto. Muito aberto. Então, proporciona coisas incríveis. E a ideia realmente foi essa. A gente remodelou. Então, tiramos os computadores fixos de todas as salas. Isso foi difícil para provar, porque tinha uma resistência muito grande. O Sesc é uma instituição antiga, né? Tem quase 80 anos. A gente tem um corpo de diretores. O Danilo, que foi diretor por mais de 40 anos. Imagina, 40 anos como diretor. Ele tinha 80 anos quando ele faleceu. O Galina, que hoje substitui ele, é da mesma geração. Eles estão no Sesc há 50 anos. Tem uma questão geracional que você tem um diálogo para convencer da mudança que foi custoso. Mas vai tirar os computadores? Vai ficar uma sala sem nada? Você entra lá, não tem nada. Não tem nada, E a ideia é essa. a gente vai fazer aqui, né? E as pessoas assustaram, porque eram salas com, não só os diretores, o público, né? Mas cadê as coisas? O que faz aqui? O que faz? E no início, algumas foram inauguradas com o Sesc 24 de maio, que é de 2018. Ele foi inaugurado, o ETA de lá, hoje já mudou totalmente. Hoje já tem um andar quase todinho. Mas era uma sala, tinha estrutura para performance. Tinha uma cortina roxa, assim, preta, tinha equipamento de luz, dava para fazer mini espetáculos ali. Que legal. Na Paulista a gente inaugurou, eram 3 salas. Eu falo a gente que eu trabalhei lá na inauguração, foi demais. O ETA era um andar, né? Lá cada andar tem um andar de tecnologias e artes. 3 salas, uma delas era para ser um estúdio de TV. Podia ser. TV não, de vídeo, né? O que se quiser. Uma delas tinha uma CNC, tem ainda até hoje, uma CNC grandona lá, uma cortadora laser. Aqui também era o que tinha na sala, aqui. Era a cortadora laser. Não, era uma impressão laser, não era uma máquina de impressão. Agora a gente tem uma impressora laser. Não, a gente tem uma 3D lá que foi feita numa oficina de impressoras 3D. A gente faz para a pessoa fazer a dela em casa. Faz tempo que não tinha, mas isso era uma coisa que não vai sair uma impressora, né? Mas é um começo de processo e é muito legal. Né? Tipo, você ensina a pessoa a criar através do uso da tecnologia mais acessível. Não precisa ser um engenheiro, um cara da TI para saber fazer isso. Para qualquer pessoa tinha essas oficinas de criação de impressoras 3D. Porque o processo da 3D é muito... Era isso que a gente queria fazer, mostrar o que é esse processo. Ficou muito mistificado aquilo. O que é impressão 3D? Né? Vão criar não sei o quê. Eu lembro da época, estão fazendo armas em 3D. É um processo de impressão camada a camada. Então, a impressora pequenininha que a gente criava era exatamente para ver
como que isso funciona. E a partir disso, nesse movimento muito forte de hackear, de ter tudo livre, tinha muita gente que estava disponibilizando projetos, tudo na internet para qualquer um usar. Para criar móveis, para criar tudo com impressão 3D ou com CNCs. Para criar objeto, para fazer... As pessoas faziam os projetos e disponibilizavam para todo mundo ter acesso. Teve um momento bem utópico desse período de a tecnologia enquanto abrir espaço para mudança de sistema mesmo, mexer na essência do capital, de você não comercializar, você começar a oferecer ferramentas para que as pessoas criassem o que elas quisessem. E eu acho tão bonito fazer uma ligação disso com aquela obra do Cildo Meirelles, que está no Inhotim. Se vocês tiverem oportunidade, vão para o Inhotim, que é maravilhoso. Imagina uma excursão usando a Inhotim. Gente, é maravilhoso. Tem uma sala lá do Cildo Meirelles, que é o Desvio para o Vermelho. Ele fez uma sala inteira com mobiliário, tudo é vermelho lá dentro, tudo. Sofá. E é tudo comprado de lojas de produção em massa. Desvio para o Vermelho tem essa brincadeira ideologicamente o que significa ir para o vermelho. Mas ao mesmo tempo ele pega tudo da sociedade de massa e constrói ali esse desvio para o vermelho. E eu sempre gosto de fazer associação com as coisas do ETA, do faça você mesmo, que era um lema do do it yourself, da gente puxar isso, as pessoas usar a tecnologia para criar, sair desse mobiliário, o móvel é só um exemplo, mas construído em grande escala e todo igual para todo mundo, e criar o que eu quero para mim a partir dos meus desejos. E nisso entra a máquina de costura que a gente tem no ETA. Eu, por exemplo, fui aprender a costurar. Eu não dava certo com o Arduino de jeito nenhum, como vocês puderam perceber. Eu falei, qual a tecnologia que eu quero? Eu fui aprender a costurar, porque eu queria fazer roupas que eu gostasse de usar. Que tivesse a ver, não é para vender, é para mim. Então, acho que está muito nessa lógica do ETA, né? Não é para ensinar a pessoa a ter uma ferramenta. Pode ser. É para o que eu quero. Então, desde alguém que quer fazer um trabalho artístico e precisa de uma determinada tecnologia que não sabe, até eu fui aprender a costurar porque eu queria fazer minhas roupas. E dá pra você aprender e levar pra sua comunidade, levar pra escola, né? E dá pra pensar nesses termos também. Só uma curiosidade, desculpa. Quais são as ferramentas e equipamentos que tem dentro de um ETA hoje? Máquina de costura, máquina de costura, impressão a laser, corte a laser, impressão 3D, ferramentas de marcenaria, computadores, né? Tem tablets e notebooks, câmera fotográfica. Os computadores têm software de edição de imagem. É uma coisa que a gente usa bastante. Não temos smartphones, por enquanto. Ainda parece que parte da premissa de que as pessoas vão ter os seus equipamentos, nesse caso, ter os seus equipamentos, né? O que mais que a gente tem? Tem muita coisa de arte mesmo, caneta, papel, tesoura, sabe? Fazemos, varia de unidade para unidade, depende do espaço. Tem uma área de guarda ali, isso é enorme. Tem unidade que trabalha com cerâmica. Aqui em Santo André a gente tem uma prensa maravilhosa, enorme, antiga, daquelas prensas de mesa. É antiga que vocês têm? É super antiga. Isso. Ela é uma mesa, assim, dá pra fazer de ferro. Que legal. Nossa. Viu, gente? Ninguém quer usar essa prensa lá pra fazer uma oficina. Gente. Aquela de Faz. camiseta? É essa? Não. De metalzão, é de... É de ferro mesmo, isso? É de ferro. É de papel, né? É de papel. E dos livros. Faz livro. Fazemos bastante coisa de encadernação. Às vezes a gente faz oficina de encadernação, criação de livro de artista ou de qualquer coisa que, né, usando as tecnologias e as manualidades.
Por quê? Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando das manualidades também. Porque tem quebrar um pouco de que a tecnologia vem para substituir o manual ou qualquer coisa Então a gente tem muito artesanato, tem bordado, tem silk para fazer camiseta, bordado a gente tem bastante daqueles bastidores para fazer curso de bordado. Hoje estava tendo a Dani Dani é uma das educadoras, tem duas educadoras lá, duas educadoras, o Fábio e a Dani. O Fábio está lá há mais de 20 anos, acho, desde que começou a internet livre aqui. E a Dani é recém-admitida, tem 2 anos que ela está lá. O Kevin é o animador cultural, que é o cargo do SESC que cuida da programação, e eles são, Fábio e Dani, educadoras. A gente trabalha muito com manualidade. Hoje a Dani estava fazendo eu esqueci o nome daqui, mas é uma miniatura do ETA, uma maquete pequena, para um curso que eles vão fazer de animação stop motion. Então tem uma coisa da tecnologia, mas usando técnicas de animação que são super antigas, do primeiro cinema, né, de passo a passo, 24 quadros, 24 movimentos para fazer 24 quadros por segundo do cinema, 24 movimentos para fazer 1 segundo de movimento. Então você tira várias fotos, né, no stop motion, é muito legal essa técnica de animação. Deixa eu aproveitar. Quando eu entrei aqui em 2012, eu entrei com um projeto de roteirização de livros de filosofia. A partir de um trabalho de um roteirista bem importante aqui, o Alex Moleta, que fez um materialzinho, um livro, que ele fala passo a passo como construir um roteiro. Então a gente pegava livros, sei lá, do Freud, O Mal-Estar na Cultura, vários livros de filosofia, Kojève, e a gente transformava num roteiro para criar uma cena de cidade. Como que eu posso ver a filosofia num stop motion, numa maquete, sabe? Como que cria pequenas cenas assim de roteirização, né? E a gente fez um trabalho, eu tô falando isso só para ver como que... Por quê? Porque as plataformas de tecnologia digital que estão indo para as escolas como material didático é pobre, é ridículo, é muito pouco daquilo que é possível fazer de fato com uma abertura da noção de tecnologia e com artes e a produção de conhecimento dentro disso. Dá para fazer coisas muito incríveis, mas a gente não tem as ferramentas na nossa mão, a gente perdeu a criatividade por conta do modelo único de tecnologia que produz nosso imaginário, que é muito passivo, né? Então, para ver que, enfim, é possível pensar articulações. Acho que se o SESC tem esses equipamentos, mostra que é possível pelo menos, de colocar em discussão a partir de fazeres, não a partir de ideias, ideologias, não. É possível fazer melhor. Não é que é ruim só porque é neoliberal, é ruim porque é ruim, é mal feito. Né? É limitante, né? E a gente pode expandir e limita nosso pensar e até o corpo vai nos diminuindo, sabe? Você deixa de mexer, deixa de fazer as coisas. Você vai ficando aqui, e aí produz, enfim, a tal da geração do quarto, né? Que é esse livro muito importante para trabalhar com adolescentes, que é muito bom, é de um psicólogo. Ele vai analisar ele reuniu discursos de crianças de 12 a 17 anos que tiveram 2 tentativas de suicídio, pelo menos. E a coisa do celular, o lugar do quarto, o isolamento, é o centro da narrativa dessas crianças, assim, né? O cyberbullying. Então, tecnologia é produção mesmo de sujeito, não é ferramenta só, né? Então, se a gente pode fazer algo outro com as ferramentas, com as manualidades, reconfigurando esse imaginário do movimento software livre brasileiro, que foi muito forte. Gente, é um dos movimentos mais importantes do Brasil. Figura de proa, Sérgio Amadeu, professor daqui do nosso curso, um dos caras mais fodas. Essa galera o Ronaldo Lemos, Ken Boss, Henrique Parra, Fabiane Borges, que eles se reúnem hoje em torno do Tropixel, que é um grupo de Telegram. O movimento virou um grupo de Telegram porque o pessoal perdeu o emprego. Quando vieram as mudanças políticas, foi todo mundo correr atrás da sobrevivência. O movimento dispersou total.
Mas eles se chamavam de cyberpunks de chinelo. E aí faziam muitas coisas, sempre articulando cultura, arte, tecnologia. E o Sesc é essa memória ainda material, pelo menos, desse sonho, né? Sim, porque vem com esse, né? E também foi a época dos Fab Labs. Exato. Que foi uma puta inspiração para a criação dos ETAs. A gente também foi para os Fab Labs junto com o ETA nesse estágio. Então, que ainda existem os Fab Labs? Eu acho que muito pouco, viu? Não tem mais. Era um momento que aquilo foi muito potente, sabe? Das pessoas. Até tinha iniciativas municipais em São Paulo, da prefeitura, dos Fab Labs. Eu estava na coordenação dos Fab Labs, eram 21, são laboratórios de fabricação digital. E tinha um, inclusive, que a gente foi visitar do lado da Campos Sales, aqui em Heliópolis, era colado numa escola. Então era muito legal o que se fazia ali. De marcenaria, né? Era na Campus Salles? Não era na campus, é porque tem um conglomerado ali de... Né, saindo da campus, descendo, tinha lá embaixo um Fab Lab. Descendo ali no pátio das crianças, ali do recreio. Era lá no fundo. Perto da ETEC? Perto da ETEC. Ali dentro tinha um Fab Lab. Acho que ainda tem. Enfim. E a galera começou a se permitir criar, saindo do desvio para o vermelho do Cildo Meirelles, que compra tudo pronto, começou a se permitir criar coisas. Eu lembro de gente falar, eu estou fazendo um barco. Assim, era isso, a galera... Ia pro Fab Lab, exatamente. E ia construir pedaço por pedaço para montar aqui, quase a Arca de Noé, né? Tipo, mas era isso, permitia. Foi muito bonito. Né? Mas ele já tem um pra gambiarra, né? Aí quando tem coisa a palavra era essa. Essa é a palavra do movimento. Exatamente, Essa é a grande palavra que precisa ser retomada. Houve muito material produzido nessa época. Eu participei ano passado de um evento de tecnologia e dança e eu usei essa palavra e eu lembro de uma galera ficar meio ofendida, assim, né? Aí eu falei, calma, gente. Isso é um elogio. Meu inglês já é uma gambiarra aqui, né? Enfim, aí eles se sacaram o que significa ser terceiro mundo. A gente precisa de gambiarra como gente do terceiro mundo. É a nossa tecnologia política mais eficiente. Eu lembro também da antropologia do Lévi-Strauss, o pensamento selvagem. E a bricolagem, o bricolé. Ele cria, né, o engenheiro é o que vai, o técnico vai, a bricolagem vai criando de várias coisas, né? E é uma outra estrutura de pensamento. Tem tudo a ver com a gambiarra. E é em português a gambiarra, então nós adotamos. Né? Gambiarra é uma palavra que se precisa voltar com a gambiarra. A gente falava gambi ainda. Daí fui lá, fiz uma gambi, não sei o quê. Tipo, funcionou, deu tudo bem, tá ótimo. E construindo coisas. E realmente, a gente perdeu muito disso. Muito, muito. Perdeu, não, no Sesc também. Mudou muito. Mas tentamos reverter, porque a gente também acabou indo por uma outra, pós-pandemia, uma outra linha de atuação que tem uma valorização, estamos procurando, tanto nos processos seletivos quanto na temática, uma valorização das culturas negra, indígena, as ditas culturas que, eu não concordo, mas que ficam à parte. As minorias, que não são minorias, mas que se tornaram porque foram oprimidas e tarará. Gênero entra também? Também. Feminismo, então é gênero, também. Feminismo, raça... LGBT, as questões LGBT, então trabalhamos muito, estamos muito forte nisso. Inclusive, quando eu fiz a entrevista para entrar no Sesc, esse era o tema central. A gente saber falar, articular, conversar sobre isso. Naquela época, quando você fez o Pasteiro, a gente estava com a minha mãe e meu pai com orgulho no ETA. Putz, eu não lembro que estava no ETA. Eu trouxe esse material aqui, ó. Tem vários aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. É o que está no ETA do Sesc Santo André hoje. Dentro dessa perspectiva, que a gente talvez perdeu o protagonismo um pouco das tecnologias e de falar sobre elas, a gente está usando elas para falar sobre essas minorias, ditas minorias. Então, hoje a gente está com uma ocupação do ETA, que é os Saberes de África, no espaço de tecnologias e artes. A gente convidou um artista para fazer, a cada 6 meses, mais ou menos, a gente chama um artista para fazer as paredes ali, uma ocupação provisória. E tem esses temas. A primeira que aconteceu foi durante a pandemia, todo mundo perdido.
O Fábio, que é o educador, ele também é um militante homossexual e ele fez um projeto que eu achei maravilhoso. A gente não podia sair, fazia coisa pela internet, chamava A Minha Mãe e o Meu Pai com Orgulho, que as pessoas podiam entrar numa página criada lá, contar como eu contei para os meus pais que eu sou gay, que eu sou sapatão, que eu sou bi e tal. E era muito bonito porque vieram relatos emocionantes, lindíssimos, choramos horrores. E a partir disso, a gente foi durante a pandemia, quando voltou a funcionar, era muito regulado, né, a presença e tal, a gente pegou e printou vários trechos desses depoimentos e fez um mural em Lambi-Lambi, no ETA. Foi uma primeira ocupação que a gente fez dentro desse projeto A Minha Mãe e Meu Pai com Orgulho. E foi daí de lá fizemos várias outras atividades. Por exemplo, tinha um artista, o Julian, ele trabalha com bordado. Aí ele deu... então, foi nessa época. Você lembra do bordado de coração, das camisas, as camisetas que ele fez e tal. Então, a gente vai trazendo as técnicas e as tecnologias e as artes dentro da temática dos projetos. É o que nós estamos trabalhando hoje em dia. Então, teve esse da Minha Mãe e Meu Pai com Orgulho, foi uma ocupação, ficou bastante tempo lá, foi pós-pandemia, ficou acho que até o final de 21. Depois a gente teve um outro projeto também dentro da temática LGBT, chamado Trajeto Afeto, que tem uma das nossas educadoras, não do ETA, mas dos programas socioeducativos lá do Curumim. Ela faz doutorado aqui, pesquisa LGBT, e Trajeto Afeto é um mapeamento dos lugares que são seguros e amigáveis para a população LGBT. É a Juliana? É a Ju, exato. Ela é maravilhosa, né? Esse projeto é da Ju, do Rafael, que era um educador. Ele está hoje no Sesc 14 Bis. Mas ele trabalhava com a gente. A Rafael Pelvini, a Ju, a Thaís e o Fábio também. Aí a gente fez esse projeto, ele fez esse mapeamento dos lugares no ABCDMRR. E isso gerou um mapa e uma ocupação também de uma artista, que foi agora não vou lembrar o nome dela, gente. Fez uma ocupação nas paredes do ETA baseada nesse projeto. E a partir disso a gente fez vários cursos de mapeamento, que é um mapeamento, como se faz. Construímos lá coletivamente esse mapa físico mesmo, de onde são esses lugares. E a ideia foi durante o tempo do projeto que a gente fez o mapeamento, contratou uma empresa para fazer isso, umas pesquisadoras e tal, mas depois as pessoas eles ficavam lá e ele podia falar, esse lugar é legal. Então ele é construído coletivamente, esse mapa. E tinha o lance daquela mapa de calor, sabe? Que você vai fazendo as cores, lugares que são mais amigáveis, onde é perigoso. Isso usando as tecnologias também. Hoje estamos com o Saberes de África. O Rai fez o mural, que está lá nas paredes do ETA. E aqui tem vários tipos de tecnologias, que são as tecnologias que a gente sabe que tem uma raiz, uma origem africana. Estamos trabalhando bastante com isso nesse período. Tivemos várias oficinas, não só, mas muita coisa. Fizemos tecelagem, bastante coisa. Deixa eu ver o que mais. Do grafismo também, fizemos com carimbo, com um monte de coisa. Teve uma ocupação também no Festa do ano passado. Festa é um festival de aprendizagem, festival de aprender. O nome é Festa. Todo mês de julho, em todas as unidades do Sesc, tem vários cursos. Na verdade, são oficinas só para conhecer determinadas técnicas. Então, é ofertado para, olha, como que faz tal coisa? Quase que uma demonstração. A pessoa não vai sair de lá sabendo fazer, mas vai entender o que ela pode fazer. E daí, a nossa proposta, quando criamos essa festa, eu estava na GVT ainda, na gerência técnica, era para mostrar às pessoas o que tem, porque depois os cursos aconteceriam no ETA no decorrer dos outros meses. Era quase que ele acontecia antes, no início do ano, olha, aqui vai ter tal coisa, posso aprender a fazer isso, isso e isso.
Hoje acontece no mês de julho, em todas as unidades do SESC, é bem bacana. A gente fez do ano passado com temática assim, do Saciloto, porque foi centenário do artista, e daí quisemos fazer. Então tinha muita coisa de op art, grafismo, mas fizemos impressão 3D, tentar fazer impressão 3D de uma obra dele, das obras mais escultóricas dele, né? Foi muito legal. E esse ano foi na pegada dos Saberes de África. Acabou de acontecer primeiro e segundo final de semana de julho. Se tem ainda uma narrativa, porque também podia ter. Acho que já podemos. Pergunta. Eu não tô. Você sabe. Tá, não, é só para ver se você quer continuar. Porque acho que eu tenho duas para começar. Uma primeira é: qual é a cara do Sesc Santo André? Porque cada Sesc tem uma singularidade, né? Então, Celi, o que você vê que não é esse Sesc que a gente lida mais com? Acho que é o educativo social. Socioeducativo, social. Porque, levando em conta onde nós estamos, isso é muito importante, nós estamos entre 3 comunidades, as maiores favelas de Santo André estão ali no entorno. A gente não pode virar as costas para isso, né? E o Sesc tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é cada prédio é diferente, né? E cada prédio está num lugar diferente. Então, as programações, elas têm vocações, as unidades. Porque elas precisam respeitar o entorno, precisam respeitar tanto o prédio, que foi aquele lugar, quanto o que está no entorno. Então, Santo André é todo um lugar, e tem uma história bonita do Sesc Santo André. Eu soube depois que eu estava aqui, né? Eu cheguei aqui em 2019, no Sesc Santo André. Aquele lugar, aquele terreno, foi doado para o Sesc pela Prefeitura de Santo André, à época Celso Daniel, e o Celso Daniel tinha um projeto que foi premiado na ONU de urbanismo da cidade de Santo André. E uma das coisas do projeto de urbanismo dele era ter centros culturais e equipamentos próximos às comunidades. Por isso ele doou o terreno para o Sesc para que fosse construído um centro cultural e esportivo, que é o Sescão, lá naquele lugar. Então ele tem um porquê estar naquele lugar. Aí a gente tem um atendimento muito grande com os programas socioeducativos, Curumim, Juventudes, Esporte Criança e Esporte Jovem. São programas que trabalham no contraturno escolar para as crianças, tem alimentação também para essas crianças. Então a criança que estuda de manhã, ela vai para o Sesc à tarde, ela chega lá, ela almoça e faz os programas, que não são aulas, tem tudo, filme, brincadeira, tudo que a gente faz na programação geral para essa... E a pessoa que trabalha com essas crianças é o educador. São educadores. É o nome educador. Educador. Tá. E eles são de diversas áreas? Diversas áreas. A Ju é uma educadora, a Juliana, que é essa pesquisadora também, ela é formada em psicologia. A gente tem ali gente de arte, bastante, psicologia, tem educação física, que dá aula para não aula de educação física, dá aula para esses programas, tem ciências sociais, é bem eclético. Biologia, é bacana, assim, eu acho importante. Porque não é escola, né? Não é escola formal, é um lugar de aprender outras coisas e de conviver. E nós atendemos também, que eu acho que é uma vocação muito forte, que tende a aumentar aqui em Santo André, a gente atende instituições que trabalham com populações ou vulneráveis ou com questões, seja de reenquadramento. A gente atende a Fundação Casa. Nossa, a gente fazia muita visita com a Fundação Casa lá na produção. A gente atende eles toda semana. Os grupos vão toda semana, fazem atividades. Agora você lembra acho que barba, cabelo e bate-papo? Era um curso que a gente dava para estudantes da Fundação Casa, no ETA, para ensinar barbearia. E porque a ideia é ensinar uma técnica que possa depois ser uma fonte de trabalho, mas não só isso. O cara que dava aula, o Vier, vai voltar acho que esse semestre que vem, ele é egresso da Fundação Casa. A gente tenta trazer coisas que têm uma ligação, porque aqueles meninos estão numa situação, e são meninos, por enquanto, que a gente atende, porque é a Fundação Casa masculina, né, que a gente fez a parceria. Eles estão numa situação
muito pesado, né? É muito forte aquilo, é muito difícil. E ter aula com alguém que já foi um deles, que esteve naquele lugar e hoje tá dando aula, para eles é importante, né? Tentamos fazer outros cursos, hoje eles estão fazendo audiovisual, mas algumas coisas não dá, por exemplo, marcenaria a gente não pôde, por causa das ferramentas. Tem restrições ao que a gente pode, o que eles podem fazer, né? Eles vão acompanhados, mas isso é uma coisa que é uma vocação da unidade. Atendemos CAPES, adolescentes e crianças do CAPES, e também educadores, formação de educadores. Tem bastante atividades. No espaço, tem um espaço para crianças de 0 a 6 anos, que é o espaço de brincar, que eu também chamo de espaço de gritar, com todo o carinho do mundo. Mas no espaço de brincar, a gente tem atividades para as crianças, com as famílias, não é uma espaço kids de shopping, que a mamãe deposita les enfants, bota a criança ali e sai, não. É para conviver de adultos e crianças, de 0 a 6 anos. E também temos atividades formativas para educadores, nesse espaço, que trabalham com essa primeiríssima infância. Tá, primeira infância. Então é para formadores de educadores para a primeira infância. Não tem médio. Tá, podemos às vezes fazer mais na área de educação física. Básica, tá. E tinha teve um projeto do SESC chamado, que era para educadores de fundamental e médio com a arte, história da arte, primeiros percursos, uma coisa assim. O SESC tem um acervo de obras de arte que está espalhado em todas as unidades, e a gente tinha tipo um jogo da memória, e isso tinha uma formação para os professores. Além do jogo, tinha uma formação para professores de arte. Eu esqueci o nome desse projeto, mas foi há uns 4 anos atrás, assim, que a gente teve 3, 4 anos. Não, foi antes da pandemia. A pandemia para mim veio um vácuo, assim, né? Eu esqueço dela, parece. Mas foi antes da pandemia. E sempre é possível, é um público que a gente quer atender, professores. Professores, né? Muito bom. Formação continuada de professores, e fazemos bastante seminários, congressos. Acho que é uma vocação forte Seminários e congressos também. Eu não acompanhei. Eu queria abrir para vocês colocarem questões de todos os tipos. É uma pergunta bem prática mesmo. Bora. Né? Então, por exemplo, essa contratação de educadores, qual que é a via? A gente envia um currículo, a gente cadastra no site? Tem, para exposição, por exemplo, especificamente, quando tem um projeto, a gente divulga. Daí tem que cadastra um formulário online. Agora, a gente ficou um tempão sem ter estagiário. Essa contratação... de educador, não estagiário, o profissional, né? Sim, acho que essa processo seletivo. geral, É processo seletivo no SESC. Né? Tá, mas É aí, isso. para a gente ter acesso a esse processo seletivo... Ele abre de tempos em tempos. Tem que ficar. Site, por exemplo. Agora, por exemplo, em julho abriu para educador físico esportivo. Agora tem aberto para, acho que área de engenharia ou eletricista, uma coisa assim. Tem uns da área de infraestrutura que estão abertos. Vai abrir no segundo semestre para animador cultural, gente. Tá para abrir. Segundo semestre, já estamos em agosto e eu estou falando como se o segundo semestre fosse ali. Não. É que estão falando desde o início do ano, vai abrir. Por exemplo, eu tenho 2 vagas para animador cultural, que é quem faz a programação cultural educativa, socioeducativa. Aqui eu tenho 2 vagas em aberto. Não tem gente no banco, porque a gente faz um processo seletivo. Aí as pessoas são chamadas para trabalhar nas unidades e faz um banco de reserva. Então tem um processo e daí vai chamando com o tempo. O último processo foi 2023 e já não tem mais banco. Então vai abrir um novo processo agora para chamar as pessoas. Isso é por unidade ou é no SESC Não, em geral? é no SESC em geral. Antigamente era no SESC em geral tudão. Hoje, a pessoa, quando você faz o processo, a primeira parte do processo é feita por uma empresa
que não é o SESC. O SESC entra mais no final. Então tem uma filtragem que era aquela GUP, agora é uma outra empresa, questões, né? É uma outra empresa de RH. Aí depois a gente entra mais no final para finalizar as últimas etapas do processo. Aí você indica áreas. São Paulo é Grande São Paulo e São Paulo. Mas, por exemplo, como o estado tem unidades que são muito distantes, então tem uma área ali, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Catanduva, tal, a pessoa pode se inscrever para aquela região. Ou interior, ali mais perto, Campinas, Sorocaba, tal, ou são 4 regiões no estado e mais a Grande São Paulo. No caso de vocês pretendendo ficar aqui, daí é Grande São Paulo, pode ser Santo André, São Caetano, Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes e São Paulo capital, qualquer uma das unidades. Daí a gente faz os processos. Na minha época era um pouco diferente. Agora tem essa primeira parte que é nessa empresa de RH. O SESC entra já mais naquela parte de entrevistas, sabe? De dinâmica de grupo. Eu tinha pavor da dinâmica de grupo. Ela ainda acontece, gente. É sempre um horror. Mas é legal a dinâmica de grupo. É saudável. Era legal. A minha foi, eu tinha construído um crachá, então eu desenhei. Não, eu tinha construído uma coisa, daí falei, agora você vai usar de crachá. Mano, eu fiz uma caixa desse tamanho, dourada. E eu morrendo de vergonha. Eu falei, bom, eu sou uma pessoa escandalosa, tá certo, não menti, não sou discretinha. Tinha a ver. Foi. Fazer uma vez que eles tinham várias folhas de rascunho, assim, aí separaram as pessoas em 2 grupos, que era da Mobile, inclusive. E aí um era de construir a torre mais alta e mais firme, mais segura. Só que aí o que acontecia no meio do processo, eles trocavam as pessoas que eles viam que estavam fazendo mais coisas, assim. Aí eles me botaram no outro grupo, eu fiquei, meu Deus, agora eu vou perder, tava ganhando. E é legal, porque teve uma que a gente fez, foi muito legal. 2 eu adorei. Uma era assim, dividia em 4 grupos e falava, vocês vão construir, pensa num prédio do SESC, vocês vão planejar um prédio do SESC. Vocês estão com a parte de cursos, você com restaurante, você não sei o que, você não sei o que. As pessoas se dividiram e montaram, meu restaurante, vai ser, minha área de alimentação é isso, a outra era as piscinas, não sei o que. Aí chamou todo mundo. E aí, como é que nós vamos juntar tudo isso? Ninguém tinha conversado antes. Então, um pensou numa coisa assim, não tinha como. E a ideia era essa, falou, ó, beleza, cada um pensou na sua, tá maravilhosa. Mas se eu fosse pensar para uma unidade, o básico era, vamos primeiro ver onde vai ser um prédio, vai ser um negócio assim. Então, pelo que você está falando em termos de habilidades, você precisa ter uma concretude em termos daquilo que é possível fazer e uma capacidade de articulação. Conversar, exatamente. De trabalhar em grupo. O trabalho é basicamente a articulação. E o nome animador cultural, que é estranho, aparentemente, mas parece que você vai fazer animação de festa. Meu Deus do céu, socorro. Não é, porque animação cultural é um conceito francês. Quem traz para o Brasil é o Teixeira Coelho, aquele pesquisador de políticas culturais. Ele é ótimo. Ele faleceu, né? Ou não? Estou matando o Teixeira Coelho antes da hora. Não sei, mas eu acredito que ele já faleceu. Ele tem aquela coleção Primeiros Passos, não sei se você ainda usa isso, mas eu li aquilo lá loucamente na graduação. E o que é política cultural é do Teixeira Coelho. Ele é maravilhoso. E ele tem um dicionário de políticas culturais. E ele traz para o Brasil o termo animador cultural, que é uma pessoa que vai fazer uma programação cultural de um lugar em conversa com o entorno, com o lugar que o lugar está, com aquela cidade, com aquela população. Então, por isso que a articulação é fundamental, a capacidade de diálogo e de articulação. Mais do que um repertório gigantesco, que é ótimo, mas só o repertório com uma dureza que você tem muita rigidez em conceitos e não tem essa flexibilidade, jogo de cintura, que está na gambiarra, no pensamento da gambiarra, para articular com a população, não adianta, porque que adianta você fazer uma coisa extremamente hermética e não tem o público? Sim, sim. E aí é interessante a UFABC, porque ela foi uma universidade criada para não produzir essa rigidez, né?
As caixinhas, né? Do o saber. formato caixinha aqui tá meio confuso. Apesar de a gente criarem tem 1000 caixinhas, mas tá tudo espalhado, né? Imagina a aluna do BCT fazendo prática de ensino de filosofia. Realmente tem trânsito entre as caixinhas, né? Isso é interessante. E é permitido no currículo e as pessoas querem também, elas têm interesse, né? Conseguem. Precisam também, para dar conta do currículo, né? Tem essa. Só uma pergunta no detalhe. Se tiver um processo seletivo e eu tenho uma licenciatura em ciências humanas, ou enfim, eu posso me inscrever mesmo que eu não tenha exatamente adesão à vaga, tipo licenciatura em pedagogia, eu me inscrevo com licenciatura interdisciplinar. Os processos seletivos para estágio é mais chato porque precisa do... o estágio tem quem assina. Tem que ter quem assina, mas o processo seletivo para animador cultural é graduação. Independente da área. Tem veterinária. A última entrou uma veterinária. Que interessante. O Kevin, quem entrou no último processo, que está aqui em Santo André, o Marcos e o Kevin. O Marcos é formado em teatro e o Kevin é literatura. O Marcos não trabalha com teatro, não sei, trabalha com sócio-educativo, com os programas. E o Kevin trabalha com ETA e artes visuais. Porque era o que tinha na vaga e eles se identificaram e vai. Esse aí de animador precisa ter uma formação ou uma graduação em andamento? Não, tem que estar concluído. O de educador, antigamente podia estar fazendo a graduação. Por exemplo, de educador do ETA, que é um curso super legal. Ou dos socioeducativos, dos programas. Qualquer área de graduação. Não precisa ser licenciatura, mas isso pode ser levado em conta num determinado momento do final da etapa. E antes podia estar em conclusão, agora precisa estar formado já. Mas o corpo de educadores é bem diverso. Então, olha só, tem animador cultural, que é processo seletivo. Estágio, que é essa que aparece, divulgação e daí currículo e tal. E é por unidade daí, o processo seletivo. Para animador, para educador, é tudo centralizado. Aí você faz o processo e depois eles vão te ligar, se você passar, todos os dias, tem uma vaga em Itaquera, você quer? Perfeito, entendi. Aí pode ser falar, não quero, eu vou aguardar. Pode demorar muito tempo. Ou então, falar, eu sei que você fez, pode acontecer, você fez para São Paulo, mas apareceu uma vaga em Campinas. Você toparia? Muito bom. Mas estágio processo seletivo é só do SESC ou ainda tem empresa de RH também agora? Estágio é só o SESC. Só o SESC direto. Uhum. E aí, se eu estou entendendo, tem ainda educador, que é outro processo seletivo, que é via... 3 tipos de educador. 3 tipos de educador. Tem o educador do físico esportivo, o socioeducativo e o ETA. O ETA é separado. É separado. Que interessante. E aí e tem mais um que não tem aqui em Santo André, mas tem em outras unidades, que é o ambiental. Porque ele só tem nas unidades que tem espaço verde grande, que recebem grupos para visitas Itaquera, Interlagos e... Ubatuba? Ai, meu sonho é Bertioga. Isso. É maravilhoso. Gente, tem uma reserva. É lindo. Eu consegui uma vez. Lá tem educador ambiental. O educador, eu acho, gente, de verdade, para entrar no SESC, mais interessante do que o animador. Por quê? Carga horária. 6 horas semanais. 6 horas diárias, desculpa. 30 horas semanais. Tem os mesmos benefícios e o valor da hora trabalhada é o mesmo do animador. Que é? Agora eu não lembro. Eu acho que o salário de animador, 40 horas semanais, é 8 e pouco. O de educador, a minha regra de 3 vai falhar, mas é Mais ou menos. uns 6, 5, 6. Mais ou menos. 30 horas semanais. Importante, a gente trabalha de sábados, domingos e feriados. Sim, isso é fato. O seu Sesc. O seu Sescão não tem Para como na fugir. segunda, ó. Segundou, bonito daí, né? Todo mundo só encontra coleguinha no cinema na segunda. É impressionante. Mas sim, trabalha sábado e domingo,
Mas não tem nenhum esquema de rodízio? Tem, um sim, um não, geralmente. Para esses cargos. Negociável É. ainda, né? É 5 dias, né? Geralmente. Porque a segunda é sempre de folga. Na verdade, é 6 por 1, 3 por 4. Ah, Numa semana você trabalha 6 dias, folga 1. Na outra semana você trabalha 4, folga 3. tá igual. Tem alguns museus que estão assim agora também. É viável. É. Dá pra... Ó, não é simples. Com o tempo, no começo eu adorava. Nunca mais vou em coisa chata da minha família, coitada da minha família, mas aqui tem coisa que é chata e tal. Porque daí você tá trabalhando no final de semana. Tem hora que cansa. E dá para trocar também, por exemplo. Tem 5 educadores. Esse final de semana é meu plantão. Eu falo com meu colega, você pode trocar comigo porque eu tenho um compromisso? É possível. Vai mudando de cargo, vai ficando mais difícil. Eu tenho que trocar com a gerente. Achei mais difícil. Né? Mas não é impossível. Mas tem essas questões. Trabalhamos os finais de semana. Mas eu acho o cargo de educador lindo, gente. Eu acho lindo. Primeiro, você pode tanto estar com um grupo, seja um grupo do Curumim, que é um grupo fixo, ou um grupo, uma oficina do ETA, mesmo o Juventudes, a gente recebe grupos que não são o CAPES, ele vai lá, não é fixo, né? Eles podem ir, a gente recebe um educador, vai conversar e fazer projetos. É criativo, muito... Esses projetos, tanto a minha mãe e meu pai com orgulho, o Trajeto Afeto, foram criados por educadores. A Ju, o Fábio. E menina, tem baixa rotação também, né? Educadores, tipo... Eu fico brincando que o SESC parece a pessoa fica 1000 anos. Assim, que você entra, e fica lá 30 anos. É isso. O educador... E o educador tem a vantagem, eu acho. Ele tem os mesmos benefícios que todo mundo tem, que é o mesmo do animador. Tem uma carga horária menor para quem quer continuar estudando ou quer viver, né? Só que ele não tem plano de carreira. Então, a pessoa entra como educador. Se ela quiser mudar de função para se tornar um animador cultural, ele tem que prestar de novo o processo seletivo. Já o animador cultural, ele é um cargo que tem carreira. Eu entrei como animadora cultural, daí eu virei animadora sociocultural, depois virei assistente técnico e hoje sou gerente adjunta. Então, é possível, no cargo de animador, você fazer carreira dentro do SESC. O educador não tem. E a contratação do educador, como é? Também é processo seletivo da mesma forma. Da unidade ou geral? Não, é geral. É geral. E esse não tem previsão de abrir? Tem, porque tem vaga no regional. Deve abrir, acho que no ano que vem. Ano que vem, tá. Esse ano eu vi que do Curumim teve, mas não sei se é específico. Foi um pessoal do lado do SESC que são de Consolação que falou que ia abrir, mas eu não vi. Eu acho que abriu no começo do ano. Para educador. Mas foi específico porque está abrindo mês que vem. O SESC vai ter uma creche para os funcionários, filhos de funcionários, legal. Que é o CDI. Já existia antes, ficava ali perto da Consolação, lá no centro de São Paulo. Agora vai ser perto da administração central do SESC, que vai ser uma escola. Então é outra pegada. Aí é uma escola mesmo, abrir um processo seletivo específico só para trabalhar nesse lugar, para educador. A primeira escola que a gente tem do SESC no estado de São Paulo. Muito maravilhoso. O dia que eu vi que existia uma no Rio de Janeiro, eu quis voltar para o ensino médio de volta. Ela era... Você já deu uma olhada? Mas eu posso imaginar, tem do SESC. Né? É perto da... Como é que é o currículo, né? No Rio, os adolescentes ficavam lá, eles moravam lá. Os professores também. Eu acho que agora já não é mais assim. E era do SESC nacional, não era do SESC de nenhum dos estados, porque cada estado tem uma administração do SESC, mas tem o SESC que é nacional, que ele tem poucas ações práticas, né, mais administrativo, mas ele tem essa escola e tem em Paraty uma casa, que é uma casa do SESC de literatura, que é do SESC nacional, e ela agora está bombando, porque nós estamos no meio da Flip, mas ela também tem atividades o ano inteiro. E tem concursos para o SESC também nos outros estados. Os cargos são um pouco diferentes, mas também
são processos seletivos. Eu falei concurso, parece uma coisa pública mesmo, é o que parece, mas não é um processo seletivo para outros estados. Por exemplo, eu lembro de ver uma vez, eu fiquei morrendo de vontade, esse de Paraty. Ai, eu vou prestar, eu vou pra Paraty. E não acabei não prestando, mas é um trampo que tem várias unidades. Só mais uma pergunta ainda em relação ao educador, e depois eu queria te ouvir de oficineiro, né? Sobre o educador, por exemplo, vai ter um processo seletivo em 2026. Como que eu me preparo para isso? Eu preciso frequentar o SESC? Vale a pena colocar? Né? Como que eu vou produzindo esse percurso para chegar lá? Eu acho que cadernos, antigamente eram cadernos culturais. É saber o que... A programação cultural do SESC e de outros lugares. Aquele caderninho, não é o site, não. O site é muito... Não, o site é pegar zoado. a programação e estudar no tempo é uma sacada. É muito, muito legal. De olhar o que está rolando. Por quê? Porque o que está rolando é o que está... né, agora a gente tem essas temáticas, uma priorização dessas minorias. Questões de identidade. Exato. As coisas, e as políticas afirmativas. Isso é muito importante. O que está na programação é o que está em voga na mentalidade, no pensamento. Que você vai usar, é o conhecimento que você vai pegar, isso. é a oficina que você vai fazer as oficinas, eu imagino, né? Para também já pegar o jeito de Isso, fazer. exato. Entender o que são os programas, o que, né? Ficar... Conhecer mesmo, é bem... E saber o que está acontecendo no geral, assim. Então não é tanto uma questão acadêmica, né? Não. É uma questão mais é conhecer o SESC. Agora, esse novo processo, que é via empresas, tem uma primeira fase que é muito de lógica. Eu não sei como é essa... Eu tenho até medo de pensar o que é essa prova. Com essa empresa, porque às vezes o Rodrigo mesmo, é um seus, tipo assim, super capacitado e tal, e ele caiu nisso, nesse negócio, assim. Várias pessoas que eu sei que já tinham prestado concurso, prestado serviço no SESC, que eu falava, eu contrataria o Rodrigo se eu pudesse amanhã. Ele é ótimo, ele era supervisor do educativo, já tem uma puta experiência. Esse processo seletivo, essa primeira parte dessa outra empresa, que é essa de lógica, muita gente reclamou. O que será que eles estão fazendo com lógica? Não é programação. Não. É lógica de filosofia mesmo. É isso que eu pensei. Fazer uns cursos de lógica aí, gente. Vai ter argumentação com o rock. Não é teste, eu acho que é tipo teste, né? Sabe aquelas empresas gerais, assim, tipo telemarketing, ou qualquer empresa que você vai entrar vaga, às vezes você fica lá uma meia hora no site respondendo coisa. Isso. É esse tipo de coisa, assim. Isso aqui é meio... Mas sabe que eu acho que assim, eu não topo, por exemplo, se eu tivesse que fazer isso, eu acho que eu ia sentar e chorar. Mas se preparar de ter atenção, porque às vezes a gente começa a fazer essas coisas, mil coisas junto, né? TV ligada, no rádio, não sei o quê, eu ouvindo um podcast e respondendo. Tentar tão... É lógico que exige. Total. Vai ter essa disciplina de argumentação e ensino. E o rock é um dos professores mais problemáticos. Mas ele né? Vai ter, né? Faz um vídeo, né? Vai calçar. Mas como assim? Qual que é o lance do rock? Ele é exigente? É Velasco. Qual que é a questão? Não é a Velasco que vai ofertar essa disciplina? É o rock esse ano. Meu Deus. Ela vai ofertar outra. Ela que criou essa disciplina, que é a professora de lógica e ensino. O rock, pergunte para as pessoas. Melhor. Vou esperar, né, fazer com a Patrícia, né? O rock, ele é muito rígido mesmo, é muito rígida, mas é uma disciplina de ensino, então eu não sei o que ele vai inventar. Mas enfim, mas é importante para o processo seletivo ser uma Não, isso é importante. Depois a gente conversa sobre isso. Ou eu vou ter que tirar essa Pode, apenas. E o oficineiro? O oficineiro é muito amplo, muito... É tipo, como é que chega lá, né? Aí é bem... Isso é uma das coisas que eu achava que deveria ser mais... Claro, transparente. Mais transparente. Né? Imagina. Cada unidade do SESC tem uma equipe de programação e essa equipe de programação pensa nas propostas e recebe muita coisa, maioria, recebe propostas de
tudo que vocês possam imaginar. Aí apresenta, né, para compor aquele mês, depois passa pelas aprovações da administração central e a gente contrata. Mas cada equipe, a gente passa por aprovações, mas você tem os programadores, os animadores culturais, têm autonomia para propor. Então não tem uma diretriz única. Sim. Pode ser, por exemplo, a gente em outubro, aqui nós vamos ter um projeto de samba. Aí, que é o Entre Terreiros e Quintais, é um mês inteiro dedicado ao samba e pagode, tarará. Aí as outras áreas de programação acabam fazendo... tinha um projetinho aqui que tinha sido enviado, aí começa Isso, a pegar no arquivo. exato. Eles montam um arquivo das Exato. propostas. Ou liga para alguém. Ou liga pra alguém. Você conhece... eu conheço um cara que, sei lá, ano passado a gente fez oficina de pandeiro. Para a pessoa no ETA construir pandeiro. Durante esse projeto dos Entre Terreiros e Quintais. Aí, o Robson Batuta da comunidade, não sei o que, ele faz pandeiro. Vamos contratar? Não, tem muito isso. Então, mas para chegar lá. Tem os e-mails e tal, mas às vezes é legal dar uma passadinha e conhecer quem que cuida de tal área. Que foi a proposta da Julie. Vai, faz uma oficina e conversa com o programador. Conversa com a equipe em loco, né? Vocês têm interesse num projeto assim? Assim funcionaria? Então é melhor fazer isso do que já enviar a proposta por e-mail e ficar ali. Pode ficar meio perdida, tá tudo, né? As pessoas recebem muita coisa. Muita coisa. E daí pode entrar num limbo de e-mails que tentar marcar alguma coisa, né? Por mais difícil que seja, às vezes, uma agenda, pode funcionar melhor. E não ter medo, a gente vai no Sesc, fica ali tomando um cafezinho, fica olhando, pergunta, fica sacando como é que é. Aí você chega lá e conversa. Gente. Se não se mover, a gente vai não tem futuro mesmo. Essa narrativa do apocalipse que não tem futuro, isso é se ficar parado, mas assim, tem que mover, tem que mover. Não tem constrangimento. Não tem nenhum constrangimento. Outra coisa, a gente contrata às vezes temporário também, isso é direto na unidade. Por exemplo, para educador tirou uma licença, né? Aliás, a Renata vai tirar licença. Qual é A Renata é educadora do Curumim, tá grávida, não sei quando que ela vai... Então, daí nós vamos contratar um temporário. Sim, olha só. E aí sai no site do Santo André? Não. Temporário a gente contrata através de uma empresa. Só que o que a gente faz? A gente indica alguém para ir para a empresa. Eu preciso contratar um temporário educador. Estou indicando 2 ou 3 pessoas. Então, por isso que é legal, Claro. Mas daí, quando sair a coisa da Renata, eu te mando. Daí vocês... A gente tem montado o nosso grupo de WhatsApp, a gente tem encaminhado vários estágios do Sesc. Né? Qual que é o nome da empresa que contrata o temporário? Real Parceria. Vai ver se tem loja já, né? Não, vai, gente, Até porque eles podem contratar para outras coisas também. Sim. Né? Tem conexão com o Sesc, pode ter conexão com outras áreas culturais também. Então dá uma olhada nesse site. Quem são as empresas que fazem contratação de área Tem cultural? gente, por exemplo, que fez temporário como agente auxiliar de público, sabe? O orientador, que a gente chamava, que hoje se chama ASA. Auxiliar de atendimento e serviços administrativos. É orientador de público lá. A pessoa faz um temporário para conhecer como funciona o Sesc. Depois, vai ver, quero esse trampo, não quero, o que eu vou fazer? Não necessariamente de orientador. Vai para outras áreas, pode ser comunicação, pode ser para programação, para educador. Então, é uma possibilidade. Eu conheci gente que ficou, 3 meses em um, aí depois ficava temporário mais 3 Tem um meses monte, Porque daí uma indica para outra. Ia rodando as várias Sescs, assim, Deixa eu ter atenção, gente, só pra eu não saber onde eu... Tá 15 para meio. Tá, nossa, tá legal. Tá, mais perguntas? Eu queria propor mesmo, aproveitando, sei lá, eu vou pegar seu exemplo, Letícia, assim, para o nosso trabalho final, né? Pensar uma proposta, pega a tua IC, lança uma proposta para o ETA, acho que no teu caso, que é o mais discrepante que a BCP,
Topa fazer isso? Pensar, sabe, para esse trabalho final que a gente vai produzir uma proposta de oficina, um currículo, sair daqui com um portfólio, né? Eu vou ver com o Kevin, então. O Kevin é quem cuida do ETA, Tá. o animador. Algumas propostas que ele recebeu de oficina e caminho para vocês. Ai, que legal. Para vocês verem. Não tem padrão, tá, galera? Não tem padrão. Não tem padrão. Era essa a nossa questão. É igual eu falando aqui, freestyle. Tudo assim, ó. Não tem padrão. O que a gente trabalha é com uma média de valor por hora aula. Isso é importante a gente saber. Eu acho que tá 150 a 250, uma coisa assim. Isso é A hora aula? 250 hora aula? Eu acho que é. pra Mas fazer. é no limite, né? É o limite. máximo. Não, pensando porque a gente tá recebendo professores e os relatos são muito, né? Tipo, o máximo foi 82 hora aula do Dante Alighieri. Mas isso, tipo, é para as oficinas, você diz? Para as oficinas. Ah, para as oficinas. É que é um período, é um curto, né? Será que período, eu tô- né? Então, Sim, É. mas Sentido ser mais é alto. verdade, tem razão. Eu acho que teve um professor à noite que comentou 120 hora aula. Da última. Tá. Daqueles 2 rapazes que são coordenadores. Que ele saiu de uma Sim, escola que ele, pagava muito e ele bem. saiu dessa escola, Eu lembro exatamente. especificamente dele. 120 horas É, aula, mas a que eu- custo? Na hora eu falei, deixa eu fazer as contas de quanto A está que por custo? mês. Dessa frase É. especificamente. Mas aí ele ficou pouco tempo também, não aguentou, né? quanto que você falou, Lina? Eu acho que é 150 a 250. Sim, interessante, tá? Mas eu vou pesquisar e vou mandar a informação correta. Mas aí gente. você falou de mandar algumas propostas. que Isso, são diversas, aleatórios, né? para vocês verem como é que a galera manda. Acho que é bacana. Muito bacana, muito bacana. E assim, tem de um tudo. Que legal. Alguém tem perguntas sobre propostas, enfim, ideias que vocês têm? Aproveitar até para ver se faz sentido, né? Assim, chega propostas que o embasamento, o tema é sobre filosofia? Essa é uma boa pergunta. Eu não me lembro, mas tem espaço para isso. Eu nunca vi, isso é uma curiosidade, eu nunca vi porque eu faço, às vezes a gente faz análise da programação do SESC nos estágios, alguns estágios no espaço no formal a gente fez isso, eu nunca vi nada, nem a palavra. Talvez, você lembra de quando vocês olhavam a do CPF? Tem um centro de pesquisa e formação do SESC que fica lá na 9 de julho, na Avenida 9 de julho. Então lá tem, Lá, acho que lá é o único lugar, mas não, se tem lá, pode ter nas unidades, entendeu? Entendi. Eu acho que o lance é olhar no CPF o que tipo de coisa tem lá. O que é esse Normalmente, CPF? CPF é o Centro de De pesquisa e formação do SESC. Informação, que é que centraliza os cursos mais bombados, É, né? aham. Os grandes cursos, com grandes artistas, com grandes professores, né? Quando vem gringo pro Brasil, às vezes vem o cara fazer um espetáculo, montar uma exposição, ele faz uma atividade também, a gente tenta trazer para fazer alguma coisa no CPF. E também dá certificado, né, pra quem Sim, faz. Então é. é outra coisa legal, fazer curso, tem muita coisa de história da arte, faz um curso no CPF, pega o certificado, isso já entra no currículo para mandar para Tem coisa depois muito pro legal, SESC. gente. É Tem coisa impressionante. Outra coisa que existe a gente não sabe, né? É. Nossa, eu também. O Itaú Cultural também tem, viu, gente? Muita coisa online também, vale a pena dar uma fuçada lá. Cultural foi outra dica da Julie, ela falou, faz os cursos, são gratuitos, pega as horas e já vai pro currículo. A Julie que foi educadora, não Ela veio dar palestra Essa aqui. menina, eu não conhecia ela trabalhou lá, eu ainda não estava lá. Quando eu cheguei, ela até hoje, ela é citada pela galera. Olha só. Ela é referência. Sabe que é a mesma Julie? O que ela fazia? Era educadora do Curumim? Não. Ah, então não é. Ela fazia oficinas de Simone de Beauvoir, e literatura e bordado, era não, oficineira. Não, era essa que eu tô falando era uma que foi funcionária. Ah, que legal. É. Que deixou uma marca lá. É. Muito bom, muito bom. Eu queria perguntar, para ofertar às oficinas tem que já estar formado? Não, Pode estar em processo de graduação? pode. Tá. Aliás, não precisa nem ter a graduação, Não, a princípio. é. As oficinas são saberes fazeres, É né? isso, Mais geral. exatamente. Pessoas de comunidade, enfim. E pra onde que manda? Boa pergunta. Ah, Depende da área, tem um técnico responsável. Tem hoje na equipe de programação. Tem uma pessoa que cuida de música e dança, outro de artes visuais e ETA, outro de circo, teatro.
E tem os socioeducativos. Os programas socioeducativos podem ser tudo. Então, por isso que é legal conhecer um pouco a estrutura do local. Do local. Para quem que eu mando? Eu vou mandar para vocês. Obviamente, quem os e-mails do Kevin e também do Marcos, que é dos programas socioeducativos, da Gisele, né, que trabalha com literatura. Aí vocês mandam o e-mail da galera. Mas é legal, cada unidade vai ter uma pessoa diferente. Algumas têm um e-mail, por exemplo, sei lá, tem música.pinheiros, para quem... Daí não tá no nome da pessoa, tem um e-mail geral. Mas tem isso, que eu acho que deveria ser mais transparente. Sim, né? Coisa das oficinas. Isso. De tudo, das oficinas e das contratações, de tudo. Dos espetáculos. Tá? Não é que não tem que ter curadoria. Claro. Tem que ter curadoria, mas o como chegar precisa ficar, porque fica meio mistificado, né? Tem que conhecer alguém, que não. Tem que saber como funciona o processo. Mas... Menina, pra gente fazer as oficinas, né, e tal, como é que tá a questão de... tem que ter a credencial plena ou é público geral? A maioria das oficinas é público em geral. A credencial plena só é exigida para odontologia e piscina. Os cursos, por exemplo, Curumim, esses cursos que são os contínuos, né? Curumim, esporte criança, ela é prioritariamente para quem é credencial plena, os filhos né? Mas eles, se sobrar vaga, pode, e GMF também, prioritariamente para quem é comerciário, se sobrar vaga, público em geral. Os demais cursos, abertos para todo mundo. E muita coisa de graça. No ETA quase tudo é de graça. Não tem praticamente nada cobrado. Que ótimo. Gente, estamos chegando no finalzinho. Mais perguntas é agora, sim. Vim aproveitar a Melina aqui. Em outubro, fazer uma merchan, não é? A gente está fazendo uma parceria com o Sebrae. Uma doideira, né? As coisas que acontecem na vida. Feira do Empreendedor. Que vai ter ali naquele pavilhão dos imigrantes. Estou falando porque não é tão longe daqui. E o que o Sesc vai fazer lá? Vai ter um stand que é tipo um mini ETA. A gente vai falar do que é o ETA e tal. Então é legal para ver o que vai ter. E provavelmente vai contratar educador para ficar lá 4 dias. Então eu vou te mandar. 15 a 18 de outubro. Vai ter... tudo assim, impressora CNC, impressora 3D, tarará. A programação ainda não está fechada totalmente, mas ela tem um mini e nós vamos precisar de gente para fazer Daí é contratado como oficineiro, assim, para auxiliar. Uma pergunta que a gente teve quando a gente foi pro ETA. O que uma impressora 3D e filosofia é possível fazer? Não resolvemos essa pergunta. A gente saiu de lá sem ela resolvida. Mas eu gosto dela, eu gosto de manter ela assim. Lana? Eu ia perguntar do ETA, que agora assim, parece que eu estava entendendo, mas agora eu fiquei em dúvida. É um espaço aberto? Então, por exemplo, assim, eu costuro, né? Então, se eu quiser ir lá para trabalhar com a questão de costura e usar algum outro... A gente, agora atualmente não, mas tem uns momentos, já teve épocas que chamava ateliê aberto. Então, aí podia agendar um horário e usar os equipamentos. Tá. No momento eu acho que não estamos com essa disponibilidade, mas a então, propósito... no momento é mais para atividades para os cursos, exato. Tá. Mas já tivemos esses momentos de ateliê aberto, não estamos agora porque a gente está sem algum educador ou um funcionário que possa ficar, porque é um ateliê aberto, mas tem que ter alguém, porque tem equipamento, tem uma série de coisas. Eu acho que no Pompeia está assim, aberto. Agora entendi. E os Fab Labs, sim. O Fab Lab é para isso mesmo. Aí é possível ver na tua região, se ainda tem, como é que tá, né? Mais alguém? É isso, foi demais. Muitas ideias. Nossa. Vou mandar tudo os contatinhos, hein? Muito bom, gente. Nós vamos sair daqui. Vocês vão sair com trampo, entendeu? Só imagina, faz, né? Como é que é? Disciplina empreendedora. Porra.
E Claro, vocês podem não é propor exatamente coisas essa loja, com mas é um vocês, pouco, propor né? coisas de mais longo tempo. Tem que fazer um dia, vamos combinar, vocês conhecerem o Kevin. Boa, boa. E eu Vamos vou lá. pensar, Melina, alguma proposta de articulação já institucional, Sim. com a coisa dos estágios Aham. do próximo ano. Ai, ótimo. Eu gostei muito, eu entendi com mais, já conhecia um pouco, né? Mas agora eu entendi te ouvindo com mais clareza onde atuar, né? E como construir. E aí eu vou lá tomar um café com você. Por Eu vou lá no favor. Sérgio, vou te mandar. Na hora que eu tiver Café um com pouco bolo. estruturado, legal. Aquela comedoria deliciosa do Sesc. Bolinho. E barato. Seria todo É barato, né, gente? Eu agradeço pelo seu trabalho. Imagina, eu que agradeço, adorei. Pela disponibilidade, foi demais, né? Gente, vocês vão pra lá, me procura Kevin, é nóis. Muito Mesmo. bom. Legal. Eu tô ruim de memória, tá? O Thiago já percebeu. Muita Ai, gente, né, Meu sonho, Melina?